Olha, hoje a gente vai falar sobre como acordar cedo, mais especificamente o princípio de acordar cedo. Vou falar para você por que eu acordo às 4h50 da manhã. Aliás, esse é um tema muito abordado quando a gente fala de produtividade, né? Acordar cedo. Então o pessoal já está entrando. E aí eu vou falar com você sobre esse tema. Qual que é a minha visão sobre acordar cedo? Por que eu acordo às 4h50 da manhã? Será que você deve acordar também às 4h50 da manhã? Será que não? Gente, é o seguinte. Primeiramente, se você digitar no Google hábitos das pessoas de sucesso ou hábitos de pessoas bem-sucedidas, é bem provável que você encontrará algumas listas, alguns artigos, dentro desses artigos, listas de hábitos, de comportamentos, de rotinas que pessoas de sucesso têm. Quando eu falo pessoas de sucesso, eu estou me referindo a empreendedores bem-sucedidos, a CEOs, atletas olímpicos, músicos, pessoas que tiveram muito resultado, escritores que tiveram e que têm muito resultado, e que às vezes nós admiramos essas pessoas, acompanhamos o trabalho delas, e surge na lista o nome dessas pessoas que nós admiramos, nessas listas de hábitos de sucesso, e ali são compartilhados alguns hábitos que essas pessoas têm. Em grande parte dessas listas de hábitos de pessoas de sucesso, algo muito frequente, algo muito recorrente, é falar do tema acordar cedo. Acordar cedo é um tema muito comum e muito abordado, certo? Você tem que acordar 4 horas da manhã, o CEO de tal empresa, de tal organização acorda 3h30 da manhã, ou você tem que acordar 4 horas da manhã, você tem que acordar 5 horas da manhã, você tem que acordar 6 horas da manhã. E a gente tem um livro também chamado, muito conhecido, que é o livro Milagre da Manhã, ou Milagre da Manhã. É um livro, talvez você que está aqui, talvez você nunca tenha lido ou nunca tenha ouvido falar dessa obra. Nessa obra o autor compartilha algumas práticas, né? Algumas práticas que é recomendado que a pessoa faça ao acordar. E um desses hábitos que é recomendado, que é o fundamento do livro, vamos dizer assim, o fundamento da obra, o fundamento das práticas, é realmente acordar cedo, certo? Acordar cedo. E tanto é que existem vários clubes aí, clube das 5 da manhã, clube das 4h30 da manhã, clube das 4 horas, clube das 6 da manhã, clube O Milagre da Manhã. Então existem vários desses clubes, vários desses. Aí que vem a pergunta: por que surgem esses clubes? Por que acordar cedo? Quais os benefícios de acordar cedo? Será que você, já que as pessoas bem-sucedidas, já que é recomendado que acorde cedo, será que você realmente deve acordar cedo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, 6 horas da manhã? Qual o horário ideal para acordar? E se isso é benéfico para nós, acordar cedo, por que acordar cedo? Como acordar cedo? Principalmente como acordar cedo? E por que acordar cedo vai te ajudar a atingir o 8-4? Porque se eu estou abordando esse tema aqui, é porque isso tem que ter alguma relevância com o 8-4, ou seja, você fazer em 4 horas o que levaria 8 horas para poder ser feito. No caso, gerenciar o seu tempo. No caso, aumentar a sua produtividade. Mas agora é o seguinte, gente. Primeiramente, acordar cedo traz benefícios para as pessoas? E sim, acordar cedo é indiscutível que acordar cedo, a pessoa que teve uma boa noite de sono, tá? Então a gente está levando isso em consideração.
que a pessoa ela teve uma boa noite de sono, ela foi dormir às 10 horas da manhã e ela acordou às 5 horas da manhã, tá? Ela teve aí por volta de 7 horas por noite, às vezes ela foi dormir antes das 10 horas da manhã, 9 horas da manhã, teve aí 8 horas de sono por noite, tá? Teve um sono aí de qualidade, teve uma duração ideal entre 7 e 8 horas por noite, e essa pessoa acordou às 5 horas da manhã. Acordar às 5 horas da manhã tem benefícios? Sim, acordar às 5 horas da manhã tem benefícios, principalmente quando o tema é produtividade, principalmente quando o tema é gestão do tempo. Por quê? Porque você acordando às 5 horas da manhã, tendencialmente, muitas vezes as pessoas da sua residência estão dormindo, né? E consequentemente tem menos barulho, tem menos conversa, tem menos ruído, então você pode focar, às vezes, para a realização de uma tarefa onde é exigida muita concentração para que essa tarefa seja realizada. Além disso, você às vezes gostaria de realizar um projeto, só que às vezes, por questão de você acordar tarde, você não tem tempo para realizar esse projeto, certo? Agora, você acordando mais cedo, por exemplo, 5 horas da manhã, você pode realizar esse projeto antes de você ir para o seu trabalho, ou começar as tarefas do seu trabalho, ou do estudo, ou projeto que você vai realizar. Além disso, muitas pessoas às vezes querem criar uma rotina matinal, né? Querem ter uma rotina matinal que, aliás, muitas vezes foram inspiradas pelo livro Milagre da Manhã, só que por questão delas não acordarem um pouco mais cedo, por questão delas às vezes acordarem em cima da hora para poder ir para o trabalho, às vezes só dá tempo dela trocar de roupa, escovar o dente, tomar um banho ali rapidinho e comer alguma coisa bem rápido e já ir para o trabalho. Então, ela às vezes não tem uma rotina matinal de energia. Como é que será proposta para você? Logo mais eu vou apresentar para você a rotina matinal de energia com algumas práticas. É claro que eu me inspirei também no livro Milagre da Manhã, que aliás é uma obra muito boa. Então, assim, acordar cedo traz benefícios. Então, por exemplo, se você acordar cedo, consequentemente, a gente sempre leva em consideração a questão do sono, tá? Porque se você dormiu menos de 7 horas por noite, né? Se você dormiu mal, levantou várias vezes durante a noite, é bem provável que a sua performance não vai ser tão boa ao longo do dia, né? Tanto é que às vezes a sua produção, né, a sua produtividade irá cair. Então é interessante levar isso em consideração para poder em consideração. Além disso, né, além dessa rotina matinal, você pode adiantar bastante determinado trabalho, determinada tarefa, determinado projeto, quando você, consequentemente, acorda cedo. O engraçado é que os nossos ancestrais, eles acordavam bastante cedo, né? Eles viviam bastante em alerta, tá? E não precisamos nem ir no tempo das cavernas, não, gente. Nem precisamos ir nesses tempos tribais também, não. Tá? Às vezes os nossos avós, os nossos bisavós, né? Eles acordavam bastante cedo, tá? Eu falo por isso porque minha família morava na roça, né? E, consequentemente, esse pessoal acordava muito cedo, né? Então, assim, houve uma mudança, houve uma alteração nos tempos modernos para que, às vezes, as pessoas, elas tendencialmente acordem mais tarde. Mas muitas pessoas acordam cedo. Muitos trabalhos acontecem cedo, tá? Então, assim, acordar cedo tem benefícios? Tem. Mas aí a gente vai falar agora sobre um ponto muito importante, que é o seguinte. Tem pessoas que acordam cedo, por exemplo, 4 horas da manhã, 5 horas da manhã, e essas pessoas, ao longo do dia, elas têm uma performance muito baixa na realização das tarefas.
Ou seja, elas têm um desempenho, elas têm uma produtividade muito, muito baixa ao longo do... Elas têm muito baixa ao longo do dia dela. Ao longo da manhã, ao longo da tarde, elas parecem que estão completamente cansadas, porque na verdade elas estão baixa energia e baixa produtividade na realização das tarefas. E isso é o que? Contraprodutivo. Então, assim, quando a gente fala de acordar cedo, não é o horário em que essa pessoa acorda, tá? Não é o horário em que essa pessoa acorda, mas sim é o que ela faz quando ela está acordada. O que você faz quando você está acordado? Então, por exemplo, eles falam, né, que a pessoa tem que acordar 5 horas da manhã. Tal pessoa bem-sucedida acorda 4:30 da manhã, o outro acorda 3:30. Sim, são horários talvez interessantes de acordar e que há um aumento talvez da produtividade, só que será que isso é para você? Porque a gente está falando de algo biológico também, a gente está falando do nosso corpo e a gente também está falando de não acordar cedo assim só porque alguém que a gente admira às vezes acorda cedo. Ou porque existem os hábitos das pessoas de sucesso, as pessoas de sucesso acordam cedo e por aí vai. Não é bem assim. Sim, tem a questão de acordar cedo, mas o que a gente faz com esse momento cedo em que a gente acorda? E outra coisa, a questão do sono também. Quanto tempo a gente dormiu? Quanto tempo de sono a gente teve durante a noite? Porque menos de 7 horas por noite, tendencialmente a performance da pessoa vai cair. E muitas pessoas vão afirmar, fique acordado, né, até tarde, e vá dormir tarde, acorde cedo e por aí vai, para poder manter disciplina, para poder aumentar a produtividade. Não, gente. Dormir tarde e acordar cedo é contraprodutivo. A sua performance vai cair, a sua energia vai cair, a sua produtividade vai cair, os seus resultados vão cair. Então, o trabalho é importante, tomar ação é importante, realizar tarefas é importante. Eu falo de produtividade, produzir é importante para você ir em direção aos resultados que você quer, para você poder realmente realizar aquilo que é prioridade para você, os seus projetos, o que é importante para você. Você, sim, tem que ter, tem que ser destemido nesse sentido, mas o descanso, ele é importante. Não abra mão do seu descanso. Não abra mão de dormir pelo menos 7 horas por noite. Tá? Então, sim, acorde cedo, mas vá dormir cedo. E o interessante, gente, sobre acordar cedo é que você é o seu próprio cientista do seu próprio corpo. Porque não sou eu que vou dizer que você tem que acordar às 4:50 da manhã, igual eu faço. É um horário que, para mim, é um horário interessante. É um horário que eu me sinto bem disposto ao longo do dia, mesmo tendo acordado esse horário da manhã. Mas talvez não seja um horário para você. Talvez o horário para você seja 5:30. Talvez o horário para você seja 6 horas. Ou talvez até seja para você antes das 10 para as 5 da manhã. Às vezes o horário seja 4:30, talvez até 4 horas. Você consiga acordar 4 horas e você esteja bem disposto ao longo do dia. Só que também tem a questão da formação do hábito, tá, gente? Isso também tem que ser levado em consideração. Tanto você respeitar os seus limites biológicos, como também a quantidade de sono, né? Respeitando as 7 horas de sono por noite. E também essa questão, é muito importante você respeitar isso, né? Essa questão da duração, respeitar os seus limites. E a questão do hábito também. Porque às vezes é fácil ter acordado amanhã, que você está super animado, que eu vou acordar cedo, e depois no dia seguinte, vai ser mais difícil, depois mais difícil, Então, assim, você tem que observar
o seu corpo. O seu corpo. O seu corpo. Mas agora, no ponto de vista da produtividade. Então, gente, vamos passar então para as técnicas, né, para como acordar cedo, que a gente vai conversando também sobre essa questão do atingir o 8-4, essa questão de produtividade, né, porque vai ter bastante bagagem para te ajudar aí, né, para que você acorde cedo, mais bem disposto, tá certo? Para você poder aplicar o princípio da acordar cedo, o primeiro passo é você definir o horário em que você quer acordar, tá certo? Então entra aí no seu alarme e defina aí para o horário em que você quer acordar. Né? É importante você levar em consideração o horário em que você está acordando agora. Tá? Por exemplo, existe uma técnica chamada de mini-tarefa. Tá? Um princípio, na verdade, chamado de mini-tarefa. A gente pode aplicar esse princípio para te ajudar a acordar cedo. Então vamos supor que você gostaria de acordar às 6 horas da manhã, tá? Mas você normalmente acorda às 8. Das 8 para você acordar às 6 pode ser um pouco difícil para você, porque é uma mudança de hábito muito brusca, uma mudança muito radical de hábito. Você acorda às 8 horas da manhã há muitos anos, então se torna muito difícil. Agora, o que você faz referente a isso? O que você faz referente a isso? O que você faz referente a isso? A questão agora é referente a isso. Então, bom, você deseja acordar às 6 horas da manhã, mas você está acordando às 8. 2 horas, bom, 8 horas da manhã. O que seria, o que eu faria se eu acordar? Como é que foi que eu fiz para acordar às 5 horas da manhã? Né? Eu utilizo os princípios que eu ensino, gente. Então, por exemplo, se eu acordasse às 8 horas da manhã e eu quisesse acordar às 6 horas da manhã, eu utilizaria esse princípio da mini-tarefa. Então, por exemplo, hoje eu acordei 8 horas da manhã. Amanhã eu vou ajustar o meu alarme para mim poder acordar às 7h45 da manhã. Ou seja, menos 15 minutos na cama. Antes eu acordei 8, agora eu vou acordar 15 minutos a menos, 7h45. Né? Então eu vou ajustar o meu alarme para poder acordar às 7h45 da manhã. Certo? Eu vou fazer isso. Mas, fazer isso. Aí tanto é que eu também vou dormir mais cedo. Tá? Então normalmente às vezes a pessoa dorme mais tarde e consequentemente ela... Então eu vou estar ajustando também a minha noite anterior para mim poder acordar às 7h45 da manhã. Tá? Ajustando aí cerca de 7 horas por noite. Tá? No mínimo, 7 horas por noite. Depois, ok, vou acordar durante uma semana 7h45. Ou durante uns 3, 4 dias 7h45. Se eu ver que eu estou indo bem, talvez antes desses 7 dias, talvez antes de uma semana, eu vou acordar, né? Eu vou tirar mais tempo, tá? Então, ao invés de acordar às 7h45 amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou acordar colocar meu alarme para as 7h30 da manhã, menos 15 minutos, menos o quê? Meia hora.
E assim sucessivamente, e assim gradativamente. Depois 7h15, depois 7 horas, depois 6h45, depois 6h30, depois 6h15, até chegar às 6 horas. Então, assim, eu tiraria 15 minutos, mas você pode, por exemplo, tirar 10 ou tirar 5 minutos, né? Amanhã eu acordo, tô acordando 8 horas hoje, amanhã eu acordo 7h50 da manhã ou 7h55 da manhã ou 7h55 da manhã. Então, a gente vai diminuindo gradativamente. Você vai no seu tempo, tá certo? Dessa forma, a sua dor da mudança, ela tendencialmente tende a ser menor, né, para você poder acordar cedo. E foi assim que eu fiz. Só que eu não tirei 15 minutos, não, gente. Eu tirei 1 hora. Tratamento de choque, tá? 1 hora é bastante tempo, então crianças tentem não fazer isso em casa, tá? Mas nada também impede que você tome uma decisão radical de mudar de forma radical, tá? É porque a maioria das pessoas realmente, né, tem essa dificuldade para acordar cedo e tal, mas às vezes pode ser que alguns de vocês consigam, né? Tipo, definir 6 horas da manhã, acordo 8 horas da manhã, coloco no meu alarme 6 horas da manhã, acordei 6 horas da manhã, tá? Então, o primeiro passo para você acordar cedo é você definir o horário que você quer acordar cedo, tá? Então, por exemplo, vai no seu ritmo. Vitor, o que é cedo? Cara, eu acredito que antes das 8 horas da manhã seja cedo. Inclusive, essa é a proposta apresentada no livro O Milagre da Manhã, tá? 8 horas da manhã, antes das 8 horas da manhã é cedo, tá? Eu acordo 4h50 da manhã, mas isso sou eu, tá? Então você define o horário que você quer acordar. 7 horas, 6 horas, 6h30, 5 horas, tá? Às vezes, você consegue acordar em qualquer um desses horários, né? Vitor, eu consigo acordar 4 horas da manhã. Então, ótimo. Quanto mais cedo você acordar, né, mais cedo você pode adiantar vários projetos e por aí vai. Só que, quanto mais cedo você acordar, mais cedo você vai ter que se deitar. Então, assim, pessoas que têm uma vida... gosta de sair à noite e tal, tem que levar isso em consideração também para poder acordar cedo, tá? Outra questão é o horário em que você vai se deitar, tá? Então, os dois trabalham em conjunto e deve haver um alinhamento entre o horário em que você vai acordar e o horário em que você vai ter que dormir. Eu fiz uma aula falando sobre o princípio do sono, tá? Se você não assistiu, depois vai lá e assiste, onde eu falei sobre a duração do sono. Eu também falei sobre o horário de se deitar, tá? E, como eu sempre falo, gente, dormir pelo menos 7 horas por noite. Durma pelo menos 7 horas por noite. Dormir pelo menos 7 horas por noite. Às vezes pode ser que você tenha que dormir 8, pode ser que você tenha que dormir 9, mas no mínimo é 7. Tá? Então, se às vezes você acorda às 5 horas da manhã e você está cansado, às vezes 7 horas para você não é o suficiente. Tá? Às vezes 8 seja o suficiente, às vezes 9 seja o suficiente. Então é interessante você observar qual é o tempo ideal para você. Tá? Qual que é esse tempo ideal para você? Mas agora é o seguinte, gente. Então, assim, por exemplo, eu acordo 4h50 da manhã, né? Que horas que eu vou dormir? Eu vou dormir antes das 10 da noite, tá? Antes das 10 da noite eu já tô na cama, gente. Pelo menos umas 9h30,
procuro, né, já me deitar ou antes disso, e para poder acordar o quê? Para poder acordar às 4h50 da manhã, tá? Então é importante. O horário em que você vai se deitar deve estar, o horário que você vai dormir deve estar alinhado com o horário em que você vai acordar, e deve ter pelo menos 7 a 8 horas por noite, beleza? Outra coisa, desative a soneca no seu aparelho celular. Então, o aparelho que você usa como despertador, seja o seu celular, tablet ou computador, né, que vai te despertar pela manhã, não utilize o modo soneca. Não utilize o modo soneca, tá? Despertou, levanta, desliga. E aí a gente já vai emendando em outra técnica, né? Outro passo para você poder acordar cedo, é você colocar o seu despertador longe da cama. Se você coloca o despertador perto da sua cama, próximo da sua cama, você apertou um botão ali, desligou, você pode voltar a dormir. Agora, quando você coloca o despertador longe da sua cama, né? Seja numa escrivaninha, né, numa mesinha que tem no seu quarto, e você tem que se levantar para ir lá desligar o alarme, é mais difícil para você voltar para cá. Agora, quando o celular está do seu lado, o alarme está do seu lado, aí, tendencialmente, só apertar um botão, desligou, e aí você pode voltar deitado e dormir, tá? Então, pode alinhar os dois. Colocar o despertador longe da cama e não colocar o modo soneca, tá? Não é importante, não coloque o modo soneca. Por quê? Porque a tentação de você querer dormir mais 5 minutos, não. Se marcou de acordar às 5 da manhã, levanta às 5 da manhã. Se marcou de acordar 10 para 5 da manhã, levanta 10 para 5 da manhã. Se marcou de levantar 4 horas, levanta 4 horas. Se comprometa com você mesma. Se comprometa com o seu processo, se comprometa com o seu resultado, se comprometa com você mesmo. Tá certo? Ao levantar, tá? Abra a janela para entrar ar no ambiente, para entrar luz no ambiente. É claro que se você acorda muito cedo ainda vai estar escuro, tá? Mas faça isso, tá? Abra a janela e por aí vai. Tem uma outra técnica bem interessante que eu utilizo, tá? Inclusive eu sempre, por usar essa técnica, eu sempre acordo antes do despertador tocar, gente, que a técnica é a seguinte, que é o despertador mental. Como é que funciona essa técnica? Ao acordar, antes de dormir, tá? Antes de dormir, né? Você tem às vezes sua rotina antes de dormir, você reza, não sei o que você faz antes de dormir, mas antes de dormir, exatamente antes de dormir, fechar os seus olhos para realmente relaxar ali para dormir. Quando você está na cama, como é que você utiliza essa técnica do despertador mental? Mentalmente, você vai repetir para si mesmo, mentalmente. Por exemplo, Vitor, subconsciente, me acorde às 4h50 da manhã. Repete de novo, subconsciente, me acorde às 4h50 da manhã. Repete de novo pela terceira vez, subconsciente, me acorde às 4h50 da manhã. Tá? E aí você vai repetir isso, subconsciente, me acorde, e aí você vai repetir isso no horário que você deseja acordar. No meu caso é 4h50 da manhã, mas você às vezes pode ser 5 horas, pode ser 6 horas, pode ser 5h30, 6h30, 4 horas, 4h30 da manhã, 3h30, 3 horas, não sei. Tá? E ó, eu deixo claro, gente, a noite é feita para dormir. Tá? A noite é feita para dormir. Nenhum sono é melhor do que o sono da noite. Tá? Então, a noite é feita para dormir. Então, durma mais cedo, acorde mais cedo, que consequentemente isso vai aumentar a sua produtividade. É claro que você também vai testando o horário em que você está acordando. O seu corpo também tem o tempo dele, tá? Para se adaptar à nova rotina, ao novo hábito de acordar cedo. Mas é sempre bom você levar isso em consideração também.
E já que você definiu o horário de acordar cedo, gente, acorde cedo todos os dias, tá? Todos os dias é importante que você acorde cedo, todos os dias é importante que você levante cedo. Eu vou falar em breve sobre a rotina matinal de energia e a rotina noturna de energia, tá? Essas duas rotinas vão te ajudar para você poder, né, antes de dormir e ao acordar também, tá? Então, acordar cedo também está embutido dentro da rotina matinal de energia. Então, já foi feita essa aula aqui e depois, né, quando você assistir lá, eu mencionar acordar cedo, é interessante você voltar aqui para você poder já aplicar esse princípio.